Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de fevereiro, trazendo novidades atualizadas para vocês. E no vídeo de hoje falar de SAF, né? SAF que é um assunto que todo mundo aí vem pedindo nas redes sociais, e a gente vai comentar aqui, e o presidente volta a garantir SAF em 2024. Mas antes de continuar, vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo, e também deixar seu comentário aqui se você acredita, se você não acredita sobre isso, né? Também pedir o apoio de cada um de vocês, se puderem. Aqui na descrição tem um link do LivePix, deixa um apoio para a gente lá. Também pode se inscrever através do LivePix no nosso clube de membros, venha fazer parte do nosso clube de membros, e também aqui no YouTube, onde tem o botão de Seja Membro e vem fazer parte da nossa grande família. Mas é isso, vamos para o vídeo, vamos deixar o Bruno falar e vamos comentar em cima do que ele vem falando. Na base do namoro, da paquera, presidente? Então vamos dar em primeira mão aqui na resenha coral, né? Isso é importante, para prestigiar a nossa resenha coral. Na realidade, desde o início, a gente tem conversado com, primeiro, quem nos procura, e a gente também tem aberto aí vários canais de comunicação, não só eu, mas toda a diretoria que tem prospecção, tem toda a liberdade, né, para a gente buscar esse parceiro. Primeiro porque, como você disse, é um caminho sem volta, né? A própria torcida, não só da nossa diretoria, mas eu acho que é quase que unânime que a SAF é a salvação de Santa Cruz, a solução. Para mim, não tenho dúvida disso. Segundo, eu sempre digo que a SAF, para o investidor, a SAF de Santa Cruz é o melhor investimento do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso também. Eu acho que é uma garantia de sucesso. Viu? Total. E eu mostro isso em números, inclusive. Eu mostro em números. Então, veja. Dito isso, a gente tem conversado muito. Eu tenho ido a São Paulo, Rio e Brasília dezenas de vezes, dezenas. Tenho recebido gente aqui também em Recife, e até porque é papel nosso escutar todo mundo, tá? É evidente que nesse périplo aí a gente escuta algumas coisas bizarras, sem nenhum fundamento, a gente escuta também algumas coisas até engraçadas, e logicamente algumas coisas com consistência, mas que você não vai para frente, não caminha. E aí a gente, afunilando isso aí, a gente tem efetivamente duas, vamos chamar, como a gente falou, de pré-contrato, pré-isso, pré-aquilo, pré-propostas. Por que pré? Porque a gente está em vias de assinar, efetivamente, né? É evidente isso depois de discutido internamente com a diretoria, isso vai passar também pelos sócios, pelo Conselho Deliberativo, mas eu diria que avançou muito. Fique claro, não é a assinatura do contrato final, né? Não, exatamente, é por isso que eu falei do pré, né? Ou seja, deixar muito claro para a torcida tricolor, veja, primeira e a grande informação que eu diria é que as coisas avançaram muito nos últimos dias. Por quê? Olha aí. É uma coisa importante, porque a gente tem afunilado isso. A questão da SAF, inclusive, tá? Veja, se você vê, essa lei é muito recente, acho que 2021. 21, né? Enfim, a SAF, quando é lançada, que até quem assina o projeto é o senador, presidente do Senado, né? Lá de Minas Gerais, o Pacheco, ela vem como um boom, como a salvação do mundo todo, né? E não foi o que aconteceu. Você tem SAFs e SAFs. Então, teve SAFs bem feitas, que estão dando certo, e tem outras que não. A gente tem um exemplo do Vasco, que rompeu judicialmente, Vasco, né? Exatamente, a confusão lá com 777. Um rolo maior do mundo, enfim. E vai piorar aquela situação ali, porque vai judicializar, né? Agora, você veja. Então, dito isso, a gente tem qual é a realidade. Depois daquele boom inicial, aí você vem para uma normalidade de mercado. Isso é em tudo na vida, né? E aí os investidores também o número é menor do que você imagina. Você não imagina que todo dia chega aqui no meu celular, hoje aqui mandaram até graça, o presidente o dono do PSG, né, que é o dono da Qatar, o Sheik. O Sheik tem 1 trilhão para investir em futebol. Por que não bota o Santa Cruz para falar com ele? Veja como é tudo muito fácil, né, as coisas como uma pessoa fala. Mas o fato é o seguinte, veja, a gente avançou, tá certo? A gente tem conversado com todos que nos procuraram. Tudo que a gente conversa é discutido abertamente, com transparência, internamente, logicamente num grupo mais fechado, e isso tem evoluído até mesmo para não atrapalhar qualquer tipo de conversa, né, presidente? A confidencialidade exatamente. Exige, né? Então, assim, eu acho que a gente está próximo estamos avançando cada dia, tá certo? Para que a gente tenha uma proposta efetiva. E aí, o que eu poderia antecipar para você? Primeiro, para o nosso torcedor que está nos ouvindo aí. Primeiro, é uma questão sine qua non. A questão do patrimônio do clube está apartado da SAF. Ou seja, existe SAFs e SAFs e tem modelo que você inclui o patrimônio. O nosso caso, não. O patrimônio do clube, o CT,
o asset social, o estádio do Arruda está preservado, é do Santa Cruz, tá? O investidor vai investir somente no futebol. Futebol, diga-se, o profissional, a base e o futebol feminino, tá? E fica aí. Outra coisa importante, tem que constar em contrato qual é o investimento que será feito ano a ano para que o time possa subir de divisão. Até porque, para ele remunerar o capital investido, ele vai ter que subir de série. Vai ter que conquistar os resultados. Eu até digo mais, eu acho que o único clube, a Série D é deficitária totalmente. O único clube que não é deficitário na Série D é o Santa Cruz, por conta da nossa torcida, só por conta disso. Aí a Série C, você vai lá, estou falando grosseiramente, você empata ou dá o resultado. E a Série B para cima é resultado positivo. Então tem que constar em contrato, por exemplo, o valor investido na folha de futebol ano a ano, para que a gente fique confortável. Eu acho que se a gente tiver entre as 3 maiores folhas do campeonato, vamos lá, Série D e C, essas 2 séries, se a gente tiver entre as 3 maiores folhas, isso dá um gás ainda maior para você ter um time mais competitivo e poder subir. E isso já está mais ou menos desenhado, tá certo? A gente tem a noção das folhas de pagamento de todos os clubes do país, né? Não é tão difícil assim. Então, se a gente tiver, por exemplo, dá um exemplo para vocês, se a gente tiver a maior folha da Série D para o ano, já em 25, se a gente tiver a maior folha de pagamento na Série D, quer dizer, a gente, aos trancos e barrancos, a gente é um time competitivo, imagina ter a maior folha da Série D. Então, isso tudo está sendo conversado, está sendo trabalhado, está sendo discutido e está avançando. Então, o que é que eu posso dizer a você? Que espero, se nenhum empecilho acontecer, né, até dentro em breve, que a gente, dentro em breve, nesse semestre ainda, a gente possa já anunciar quem será o nosso parceiro da SAF. Tá só um comentário para a torcida coral, né, sobre a questão da SAF. Eu consumo bastante conteúdo sobre SAF, enfim, pela paixão do futebol até. Se você vê no mundo todo, não existe a SAF, porque a SAF é uma lei brasileira, né? Mas existe o clube empresa. E se você olhar nas ligas, certo? Nem todo clube vira uma empresa. Então, assim, eu sempre digo, gosto de utilizar a palavra vocacionado. O Santa Cruz, para mim, ele é um clube vocacionado a ser SAF. Certo? Mas nem todo o clube vai virar SAF. Eu converso bastante com pessoas de outros clubes, e vamos tratar aqui da realidade do Nordeste. Em verdade, poucos clubes do Nordeste, certo, têm a pretensão de ser SAF. Isso é bastante curioso, porque todo mundo pensa que qualquer um vai... Não é. Eu digo a você que do G7 do Nordeste, o Bahia já é SAF, certo? O Santa Cruz está em vias, e o Fortaleza fez uma SAF numa modelagem própria. Certo? Então, assim, o Santa Cruz, ele se faz necessário virar SAF. Então, eu acho que a torcida tem que ter essa tranquilidade de deixar cada dia o passo à frente e, com a certeza e a garantia que a gestão, e aqui eu falo em nome do presidente Bruno Rodrigues, sempre disse desde o começo que eu não tenho dúvidas que nessa gestão o clube fará essa transformação, e quem investir no clube vai ter um grande retorno, e a gente precisa cuidar também para que esse retorno seja reinvestido no clube. A gente não faça essa transformação em SAF, para que não teria nem sentido para ser um clube simplesmente formador e que o atleta vai embora. Acho... Esse ponto aí que a gente queria visualizar em relação a SAF, né? Vou até voltar a câmera para mim aqui e falar um pouco com vocês o que eu achei, né, sobre a declaração do Bruno, né? A declaração que ele já vinha fazendo isso no início do ano. A gente chamou a atenção porque ele disse que talvez não seja o momento, começou a falar em algumas entrevistas, mudou um pouco o tom do diálogo, né, o tom do discurso, e agora não, agora ele volta a falar que andou muito nos últimos dias a questão da SAF, e ele vê essa SAF sendo fechada até o final de 2024. Para que em 2025 a gente já tenha a maior folha da Série D, tem um investimento alto no futebol. Então, são investimentos imediatos, né? Então, os gatilhos aí desses contratos que a SAF de Santa Cruz estão andando a passos largos, né? Porque se fecha a SAF, ele já investe. Então, são gatilhos contratuais que são bem importantes e bem cruciais para o ano de 2025 da gente, né? Então, a gente vai ter que salientar isso. Outro ponto que ele fala sobre apartar o patrimônio, CT, né? Ainda não é um CT, mas vai virar um CT, a sede social e o Arruda.
apartado da SAF. Antes eu tinha um discurso muito contra isso, né? O meu discurso eu ecoava ser muito contra a separação de estrutura da SAF, mas eu entendo, num certo momento, porque você está custando a Série D. Se você agrega todo o patrimônio que o Santa Cruz tem, estádio, rede social e o CT lá, você quebra o valuation, né? Você deprecia o valuation do time. Então, ele poderia ter um aporte muito mais alto na Série B, mas na Série D, cai a questão do patrimônio, o valuation dele decai bastante. Então, para você ter uma equação ali de manter o nível de uma possível venda até para o próprio investidor e até uma própria barganha para o clube, né? Porque a gente não sabe quanto vai ser as porcentagens ainda dessa SAF, mas um futuro para o Santa Cruz ter como usar o Arruda como outra fonte de investimento, como um plano imobiliário, como até mesmo um name rights da vida, né? Deixar como o Morumbi foi feito, como a Arena Itaquera foi feito, como o próprio estádio do Palmeiras também foi feito. Então, ter essa forma de você negociar também futuramente a parte patrimonial do clube. Eu entendo, quando eu parei para entender, eu também comecei a concordar com isso, porque a gente consegue ter outra fonte de renda para o clube, que só ganha, né? Só ganha nesse movimento. Vamos entender como vai ser o caminhar posterior da coisa, né? Porque agora daqui para frente a gente tem que entender como vai se dar essa caminhada em relação à SAF, a transparência, a comunicação junto com o torcedor. E a gente está aqui aguardando, né? Bruno vem com esse discurso de fechar em 2024 e a torcida toda fica esperançosa. Vamos aguardar. É isso que a gente tem para falar no momento em relação... Assim, é bom adiantar essa questão da SAF, porque o pessoal que está querendo investir, ele também... já apareceram outros investidores em outros tempos, a gente vai lembrar o Azures, o próprio Belentani, que teve a via de fato com o Santa Cruz e não aconteceu. Porém, era outra gestão essa aqui, pela galera que a gente está vendo, pelo o intuito e pelo que eu já senti conversando com alguns que estão na mesa, e senti o tom deles, isso que o Bruno está falando é muita verdade e a gente vai, em breve, ter esse retorno que a gente pede, né? Mas é isso, torcedor. Espero que você goste. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo, deixe seu comentário se você concorda, discorda. E é isso, vamos aguardar. E em breve eu trago mais novidades sobre isso, beleza? Até a próxima. Valeu!